Que bom que o Divino Espírito Santo nos alerta. E ele diz que a porta, por enquanto, está aberta, mas a qualquer momento pode ser fechada. Depois de fechada, não entra mais ninguém. Hoje, dia 24 de abril de 2016, aniversário dos dois filhos meus, que é o Alex e o José. Essa mensagem que ele veio falando, você vê como o assunto deles não tem fim. É uma coisa inédita. Isso no mundo é inédito e não existiu isso nunca. Um palestrante, quando é convidado para falar, ele ou ela só pode falar aquilo que foi dado conforme o assunto. Assim como estes que vens escrevendo, veja que só falas como escrito está nas mensagens. Tudo isto é prova de que daqui, de cima, vai o que é para ser anunciado. Não existe o que um homem de baixo venha interferir nesses assuntos. Assim como escrito foi a Bíblia, o livro ou a palavra viva de Deus, também é 2 livros sagrados que vão ficar para toda a eternidade. Assim, porque são assuntos que já estavam nos planos do vosso Criador. Por isso, meu filho, não és o único que tem essa visão. Foram muitos, aliás, mesmo sem ver, contigo acontece. É uma obra tão importante, se todos soubessem, o que foi escrito era para estar em todas as páginas dos jornais. Mas como o homem só quer ver o que acontece embaixo, então o que vai daqui de cima são bem poucos que acreditam. Eu sou Jesus, filho de Maria Imaculada Conceição. Nome este abaixo de mim, só ela, por ser minha progenitora. Por isso, nós dois sempre estamos juntos, até o momento da minha crucificação. Ela presente estava, porque uma mãe que ama o seu filho jamais se esquece. São esses assuntos que pouco interessam para os que se acham inteligentes. Inteligentes são vocês, filhos da luz, que quando começaram a ler o livro, a palavra viva de Deus, não querem parar mais. Isso se chama força de fé, obra dada pelo poder do Espírito Santo, que vem passando nas mãos deste último profeta, para que uma boa parte fique de prontidão para receber o vosso Salvador, que sou eu, Jesus de misericórdia, que pronto estou para estar junto com todos os que vêm me ouvindo. A porta, por enquanto, está aberta, mas depois que ela vier se fechar, não abrirá mais para ninguém. Espírito Santo e Papa Pedro II. Palavra por palavra, tudo bem colocado no seu devido lugar. Se o ser humano na Terra, que diz ali, que se acham inteligente, eram para trás nas primeiras páginas do jornal. Mas como eles não se interessam em nada que vem lá de cima, só de baixo a notícia. Foi sequestrado, foi morto. É só isso que dá, não dá outra coisa. Ligou a televisão, é só dar morte. Mas para quê? Para que isso? Qual é o bem que traz? O bem que traz é para os bandidos. Matou fácil, também vou matar. Roubou fácil, também vou roubar. É uma escola. É uma escola. A televisão é uma escola.
mostra como é que eles botam uma bomba para explodir ao cofre, mostra como é que pode trair a mulher, o marido a mulher, através de novela, mostra tudo que não presta. Mostra o pessoal na praia quase tudo nu, mostra o pessoal no campo de futebol, que depois de sair é briga, é morte. Isso interessa para a humanidade? Não interessa isso aí. A porta, por enquanto, está aberta, mas são poucos que vai passar por ela. Vocês podem crer. Estava pensando que, além do Brasil, nós temos muito país, nesta hora, que está ligado com a gente. Façam de tudo, gente. Não ligue para mais nada, a não ser, né, a vida cotidiana, para o sustento da família. Não ligue para mais nada. Pense bem em Deus. Porque eu que escrevo, eu que recebo, eu fico impressionado. É uma coisa que ele está dando testemunho todo dia. Não é só Jesus, Nossa Senhora, é os apóstolos, é os antigos profetas, é os anjos. Para que mais melhor do que essas notícias? Que adianta? A bolsa subiu, a bolsa baixou, o dólar subiu, euro baixou. Que adianta isso para nós? O que adianta? Vai trazer benefício? Não vai trazer benefício. O benefício está aqui, que diz ele, um palestrante, quando é convidado para falar, ele ou ela só pode falar aquilo que foi dado conforme o assunto, assim como este que vens escrevendo. Veja que só falas como escrito está na mensagem. Tudo isso é prova que daqui de cima vai que é para ser anunciado. Dizem, que eu não cheguei a ver, mas que quando João Paulo II saía de Roma, ele tinha que falar aquilo que ele estava escrito. Quando ele queria abrir a boca para dizer o que estava acontecendo, chegava em Roma e ele era chamado a atenção. Por que fugiu daquilo que era para ser falado? Assim é aqui. Por que eles estão fugindo da realidade? Por quê? Porque quem não tem medo da verdade, não teme. Agora, quem tem medo da verdade, não admite. Vocês não leem esse livro, porque ele está mostrando toda a sujeira que existe. O livro, a palavra viva de Deus, ele só não mostra os condenados, porque ainda não foi julgado. Mas ele está dizendo aqui claramente, para nós, a gente tem que dizer graças a Deus, né? Que a gente tem sempre boa notícia. O que vem lá de cima nunca vem notícia triste. Vocês já imaginaram? Pegaram o livro? Se algum dia chegou uma mensagem com uma notícia triste, não vem. É só nos alertando, só nos chamando a atenção para falar a verdade. Será que toda a igreja católica não podia ser assim? Será que, a gente pergunta, será que não podia ser? Não. Porque o que está ali escrito na Bíblia diz assim, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passarão. Os filhos ingratos serão contra os planos de Deus. O primeiro plano, o primeiro passo, o primeiro erro que eles fizeram foi tirar a palavra da oração que o próprio Deus nos enviou. Perdoai nossas dívidas. Aí eu falando com dois ou três padres de Joinville, padre, mas por que não pode ficar perdoar as nossas dívidas? Foi perdoar as nossas ofensas. Mas o sentido é o mesmo. Se o sentido é o mesmo, então não era para ter mexido. Porque houve muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, dizia que ia mexer na bandeira nacional, ordem e progresso ia mudar. Até hoje nunca mudaram. Como é que é feito pelo homem não muda? E de Deus eles mudaram. Então são essas coisas que nós temos vendo com nossos olhos. Eu digo mesmo de coração, esteja sempre prevenido, gente. Participe da Santa Missa onde o Santíssimo estiver no centro. Participe da Santa Missa que a hóstia sai da mão do sacerdote e não da mão de uma mulher, porque está escrito isso aí também, que a mulher não pode participar. Mas eles ultrapassaram o que está escrito na Bíblia.
Eles estão mudando tudo. A igreja Nossa Aparecida, em 1961, quando eu estive lá, todos cartazes nas portas, na janela, em todo lugar. Só pode entrar as pessoas com o seu traje bem vestido. Era proibido de entrar. Hoje não. Hoje você pode entrar como estiver. De bermuda, sei lá, frente única, pode entrar, não tem problema. Então é coisa que nós temos vendo, que não tem mais, não vai prolongar mais 100, 200 anos. A coisa é rápida. Porque até João Paulo II ainda dava para a gente crer que era o chefe, que era o líder da Igreja Católica. Mas depois dele, quem está acreditando vai chorar. Vai chorar. Porque está sendo enganado. Aliás, está sendo enganado, não está? Porque ele está falando claramente. Depois, não, eu falei, vocês quiserem acreditar em mim, e a Bíblia também está escrito, ai do homem que acredita no outro. É nesse sentido. Não é ele dizer que acredita na minha mensagem, que a mensagem vem do alto, mas é aquele que tira os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele tão logo respondeu, humanamente foi um fracasso, teve que morrer na cruz. E o povo acredita. Aí é como está sendo enganado, né? E a Igreja Católica sempre renovando, para pior, não para melhor. A nossa não. É uma coisa interessante, como é que ele não botou essa igreja aqui na mão de um padre? Por quê? Porque sabe que o padre é mandado pelo bispo, e os padres têm que obedecer os bispos. Eu vou botar na minha mão. Eu não tenho bispo, eu tenho Jesus, é ele que determina, é ele que fala, é ele que dá a permissão de todos que estão no céu transmitir para falar, e para eu falar para vocês. É uma coisa muito sagrada, gente. O livro A Palavra Viva de Deus é um livro muito sagrado mesmo. Você imagina a responsabilidade de um poder desse livro cair nas mãos? É porque Deus conhece a gente antes de nascer, antes da minha mãe conceber no seu ventre, ele já sabia. É esse meu último profeta? A história minha é uma história interessante, porque já desde pequeno, através da água que passava para o meu corpo, a minha mãe conseguia livrar muitas mulheres do parto. Então, um mistério esse menino tem, eu não sei o que é. E hoje a gente está sabendo que a gente foi escolhido para esse serviço. E eu faço de tudo, todo possível, para fazer a vontade de Jesus. Não a vontade de um homem aqui na terra, não. Nem que meu pai estivesse vivo, eu não fazia a vontade dele. Mas de Deus, sim. De Deus eu faço de tudo para agradar. Porque é tão gostoso, gente, se você se pegar com Ele e agradar Ele. Ele não pede teu dinheiro, Ele não pede os teus bens, Ele não pede nada. Ele só pede amor e sinceridade e respeito para com Ele. Porque no momento, na hora da vinda dEle, tanto no céu como na terra ou no inferno, todos vão ter que dobrar o joelho. E os padres proíbem de dobrar o joelho na frente do Santíssimo Sacramento. Ainda os católicos, próprios parentes, dizer, não, lá está certo, não estão sendo enganados. Porque não sabe o que é Deus. Essa gente não sabe o que é Deus. Deus é o máximo, tem que ter o respeito máximo por Ele mesmo. Primeira vez que eu fui em São Leopoldo, lá para visitar o túmulo do Padre Rossi, foi em 1970. E eu cheguei lá, era calor, com a camisinha aberta aqui na frente, muito calor demais. O Padre Santino, que está sepultado perto dele, chegou a dizer assim, meu irmão, aqui é casa de Deus, não pode estar assim. Dá licença, ele pegou, abotoou a minha camisa. E sabe como é que esse senhor morreu? Porque o Padre Rossi pediu para ele conservar o que ele queria da igreja. E ele disse que sim. E ele conservando aquilo, um dia, os bispos pegaram, viram que ele estava exigindo que o povo entrasse bem vestido, botaram ele lá no mato, num sítio. Diz a mulher que fazia a comida para ele, lavava a roupa dele,
Ele morreu só de tristeza, porque foi expulso da igreja do padre João Batista Rosa, por causa do que ele exigia que a pessoa entrava na igreja bem vestido. Você vê só o ponto que chegou. Ele é que cuidou, ficou no lugar do padre João Batista Rosa, que os dois viviam juntos. Aí dali a coisa começou cada vez pior, né? E a situação cada vez piora nesses assuntos. Educação de Jesus, zero. Que é muito pouca pessoa para 7 bilhões, sei lá, que tem na face da terra, é muito pouca gente que vai sobrar para ele. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora nos ouvindo, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.